Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir, irmãos, em Êxodo capítulo de número 15. Nós estamos aprendendo sobre o Yahvé. O que é Yahvé, irmã Dani? É o nome do Senhor. É como o Senhor se revelou para Moisés. Ele disse: eu sou o que sou. Eu sou o que você precisa que eu seja. Eu me tornarei aquilo que você vier a precisar. Não importa se for 5, 10, 30 anos, Deus não é pego de surpresa, Deus está no nosso futuro e o que nós vamos precisar lá adiante já está preparado. Irmã Dani, onde é que eu vou encontrar? Em Deus. Ele é a fonte de todas as coisas. Amém? E aí, falando Yahvé, hoje nós vamos ver sobre Yahvé Rafá, ou seja, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafá. Amém, irmãos? O Senhor que nos cura. Irmã Dani, onde é que Deus revelou isso? Em Êxodo, capítulo de número 15. Aqui o povo de Israel já tinha saído do Egito. Lembra, Deus foi o libertador do povo de Israel, tirou Israel da servidão, tirou Israel da amargura, tirou Israel da opressão. Só que Deus não tirou eles, irmãos, vazio, não. Deus tirou eles fazendo uma obra completa. Amém? Creia isso no coração. Deus não é Deus de obra inacabada. Deus não é Deus que abençoa uma área, mas outra área Deus não abençoa. Não. Deus, Ele age de maneira completa. O Deus que começou a obra é fiel e é justo para completá-la. Nos ensina as Escrituras. Então, o mesmo Deus que foi o libertador, que tirou o povo de Israel daquela opressão, tirou eles como? Tirou eles prósperos. Tirou eles levando ouro, levando prata. Tirou eles, irmãos, com saúde. Lembra que eles comeram da carne do cordeiro? Lembra? Representa quem? Representa Jesus Cristo. Nós participamos da Santa Ceia. Isso é cura para o nosso corpo. Isso é força para o nosso corpo. Isso é saúde para nós. Amém? E aí o povo então saiu com saúde. O povo saiu com força. Eles começaram a avançar aqui no deserto. E Deus se revela para eles desta maneira. De que maneira? Versículo de número 26. Êxodo 15, 26. E disse-lhe, o próprio Deus falando: se ouvirdes atento, prestando atenção, dando ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardardes todos os estatutos, as palavras, Aí diz: nenhuma sequer das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. E aí o Senhor, Ele fala assim, porque eu sou Yahvé Rafá. E eu sou, o que? O Senhor, o que, irmãos? Que sara. Então o que Deus está falando para Israel? Eu libertei vocês, eu tirei vocês da opressão do Egito, mas agora vocês precisam ouvir a minha voz. De que maneira? Prestando atenção, inclinando os ouvidos, praticando, andando nesse caminho, em retidão, em santidade. Irmãos, todas as palavras, os mandamentos de Deus são para nosso bem, são para nossa preservação. Se você for ver lá em Provérbios, Provérbios capítulo 3, Provérbios capítulo de número 4, fala sobre nós ouvirmos, sobre nós atentarmos, sobre nós guardarmos a palavra no meio, no centro do nosso coração. E a palavra diz
vai ser saúde, isso vai ser medula, força para o nosso corpo. Amém, irmãos? Então, um remédio que cura a nossa alma, um remédio que sara o nosso corpo, é a palavra de Deus. Amém? E esse remédio, irmãos, é de uso contínuo. Amém, irmãos? Nós temos visto a importância de nós nos ocuparmos com a palavra, de nós nos ocuparmos, com as Escrituras. A palavra de Deus, irmãos, tem que ser dose diária. Você tem que pegar a sua Bíblia e dizer: Deus, fala comigo, que essa palavra seja como está escrito: saúde para minha mente, saúde para o meu coração, saúde para o nosso corpo. Amém? Que esta palavra traga força, traga vida, traga esperança, traga paz. Pai, que aquilo que eu preciso, que o Senhor envie pela tua palavra e o Senhor opere em mim. Amém? Então aqui Deus está se revelando, Ele está falando: ei, eu quero te sarar. Eu quero que você tenha saúde. Amém? E aí nós vamos relembrar um versículo de semana passada, lá no livro de Salmos, irmão, Salmo, capítulo de número 105, Salmo 105, aqui você vai ver, Deus fazendo essa promessa, que tiraria o povo de Israel de que maneira? Com força, com saúde. E o pastor sempre diz: irmãos, olha o que a Bíblia diz. Não fica olhando esses filmes, essas novelas bíblicas. Às vezes o povo de Israel, o Senhorzinho saindo, se arrastando, aos trancos e barrancos, sendo carregado. Não, a palavra de Deus diz que não houve um sequer enfermo no meio deles. Amém? Eles saíram com força. Eles saíram, irmãos, com vigor. Eles saíram, irmãos, renovados, fortalecidos pelo poder de Deus. Nós temos que pegar a palavra de Deus e colocar no nosso coração, e colocar na nossa mente. E que Deus está falando: dê atenção para a minha palavra, dê ouvidos para a minha palavra. Irmãos, nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Amém? Nós não somos deste mundo. E que nós vimos ali no Egito, quando o povo de Israel estava no Egito e Deus enviou as pragas, dava para ver bem certinho aonde estava Israel e aonde estavam os egípcios. Tudo que acontecia para os egípcios, irmãos, Deus guardava Israel daquelas pragas. Quem viu isso na Bíblia? Então nós estamos no mundo, mas no mundo Deus, Ele nos guarda. Nós temos que renovar a nossa mente, nós temos que renovar a nossa maneira de pensar. Tem pessoas que se conformam, tem pessoas que ficam acomodadas com as coisas deste mundo. Não, irmã Dana, eu estou com dor nas costas. Não, irmã Dana, eu estou com reumatismo. Não, irmã Dana, eu estou com osteoporose. Mas é porque assim, irmã, eu já estou na velhice, eu já estou idoso. Irmã, já sabe como é que é, isso é doença de velho. Mas é doença de velho que não teme a Deus. É doença de velho, irmãos, que está no Egito, que não serve a Deus. Amém, irmãos? Deus quer fazer o quê? Deus quer dar força para os nossos idosos. Deus quer sustentar. Lá em Isaías, fala que Deus quer levar os nossos idosos guardado pelas suas mãos. Amém? Então, nós temos que ter essa revelação, seja na infância, seja na adolescência, seja lá na fase adulta ou na velhice. O Senhor mudou, irmãos. Ele continua sendo o Deus que nos sara. Irmã, mas na velhice o ser humano fica mais frágil, mas Deus fica mais fraco. Então, se o ser humano está mais frágil, ele vai buscar mais força. Aonde? Em Deus, que continua curando, que continua sarando, que continua sustentando. E diz
está se revelando a nós como aquele que nos sara, aquele que nos dá saúde, aquele que nos dá força. Eu não vou abrir, irmãos, na Bíblia por causa do nosso tempo, mas nós vimos que Deus é Criador, sim ou não? Quem é que formou, quem é que fez o homem? Foi Deus. Deus conhece a estrutura dos teus ossos. Deus conhece, irmãos, cada célula do teu corpo. Deus conhece o teu organismo. Eu botei: o Senhor é o nosso médico. Ele faz o que a medicina não pode fazer. Ele não estudou para isso, mas ele criou tudo isso. O nosso Deus não é um médico, irmãos, que entrou na faculdade e estudou e se especializou para cuidar do ser humano. Ele criou o corpo do homem. Ele formou o homem do pó da terra. Ele soprou sobre o homem o seu espírito. O espírito entrando no homem, o homem tornou-se alma de Deus. Amém? Lá em João capítulo 1, fala que todas as coisas foram feitas por Jesus, pela palavra do poder, que trouxe tudo à existência. No Salmo 139, Davi disse: o Senhor me fez, me formou de uma maneira terrível. O Senhor me entreteceu, me formou, me gerou no ventre da minha mãe. Os meus ossos não lhe foram ocultos, os meus ossos não lhe foram desconhecidos. Irmãos, Deus conhece a tua estrutura. Deus conhece o teu corpo. Eu creio no Deus que fez o homem do barro, do pó da terra. A ciência já comprova que o que é encontrado na terra é encontrado no homem, mostrando que o homem veio da terra. Eu creio que o Deus que fez o homem do nada, do pó, do barro, e soprou o Espírito. Se Deus tem poder para criar o homem do pó, Deus não tem poder, irmãos, para restaurar, dar o cálcio necessário que o osso precisa, dar a força necessária que o osso precisa. Irmã Dani é só um lugar que gastou a cartilagem. Ele fez todas as outras. Ele não pode reconstruir, ele não pode criar, ele não pode gerar do nada aquela cartilagem, irmãos. Sim ou não? Então o nosso Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Ele te criou. Ele sabe o que o teu corpo, o teu organismo precisa para o bom funcionamento. Amém? Mas nós temos que ser humildes. Sim ou não? Nós não sabemos mais do que o médico. Nós não sabemos mais do que o oleiro. O vaso às vezes quer dar palpite para o oleiro. Eu queria ser assim, assado. O paciente às vezes quer dar palpite para o médico. Mas o médico está falando: eu te gerei. O que vai te dar força, o que vai te dar vida é a minha palavra, é a minha presença, é o meu espírito. Eu te curo, eu te saro. Amém, irmãos? Então, guarda isso no teu coração. O Senhor que nos criou, Ele não estudou medicina, mas Ele criou o ser humano. E Ele conhece tudo e Ele sabe o melhor para o seu funcionamento. Se Deus manda tomar água, busca Ele, ora por cura, busca fé, mas toma água. Amém? Se Ele nos ensina a ter uma alimentação balanceada, equilibrada, né? Ele disse para Adão: coma de todas as árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Então tenha uma alimentação mais natural possível, tenha uma alimentação balanceada, faça exercício. O teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo, irmãos, vai determinar quanto tempo você vai viver e como você vai viver. Amém? Você quer servir a Deus? Irmã Dani, eu quero servir a Deus. Deus nos dá força, irmãos. Deus nos dá saúde para nós servirmos a Ele. O que diz lá em Êxodo 23?
e tirará do meio de vós o que? As enfermidades. Então a saúde, a força é para nós servirmos a Deus. E Deus está falando, eu vou te abençoar, eu vou te dar saúde para você me servir. E eu vou abençoar o teu pão e a tua água, a tua alimentação. Amém, irmãos? Então Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte. De fazer o tratamento espiritual direitinho, que é orar. Eu posso citar muitos exemplos de pessoas doentes que oraram e foram curadas. Amém? Eu posso citar o exemplo de muitas pessoas que foram curadas através da palavra, através de uma ordem. Então, orar e ler a Bíblia traz saúde, traz força, traz vida, mas não é a oração e não é a Bíblia, mas é Deus que está por trás de tudo isso, e a nossa comunhão é a revelação de Deus como aquele que cura. Você está entendendo, irmãos? Então nós temos que fazer a nossa parte, ter humildade, nos tratar como o médico dos médicos, porque a vontade dele é que não haja na casa dele um enfermo sequer. Amém? Deus não quer, irmãos, que haja um enfermo sequer. Amém? E aí eu quero mostrar aqui para os irmãos que o nosso Deus, Ele sara de coisas muito graves. Nós precisamos crer em Deus. Não limitar o poder de Deus. Não limitar o agir de Deus. Ele cura aquela pessoa que está com uma dor de cabeça. Ele cura aquela pessoa que está com uma unha encravada. Ele cura aquela pessoa que está com um resfriado. Amém? Mas Ele cura daquilo que para o médico não tem cura. Lembra que eu falei? Ele não foi numa faculdade de medicina. Ele criou o homem. E aquilo que para o homem não pode ser revertido, o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele reverte o irreversível. Amém? E nós podemos notar isso, irmãos, lá em 2 Reis. 2 Reis. Segundo livro de Reis, capítulo de número 20. E aí nós vemos curas no Antigo Testamento. Ou seja, antes da vinda de Jesus, Deus já mostra que a vontade dele era curar. Deus estava se revelando a Israel como Deus que sara, como Deus que cura. Você lembra o povo de Israel andando no deserto, irmãos, e reclamando, murmurando, e eles sendo lá picados por serpente, e eles sendo mortos, envenenados por aquele mal? Você já leu isso na Bíblia? Sim ou não? Pois é. Qual é a instrução que Deus deu para Moisés, para que o povo ficasse vivo, para que o povo fosse curado daquele mal? Para fazer uma serpente de bronze e levantar. Aquele que olhasse para a serpente no deserto, no Antigo Testamento, ficaria são, ficaria curado. O que Jesus disse? Que ele foi aquela serpente que foi levantado no deserto. Jesus foi o que? Levantado na cruz, se fazendo maldição, levando o nosso pecado, levando as nossas dores, levando as nossas enfermidades. Mas a gente nota que é desde o Antigo Testamento, Deus se revelando como um Deus de cura, desde o princípio. Por exemplo, Sara era estéril. É uma doença, é uma enfermidade, mas ela foi curada de esterilidade. Sim ou não? O corpo de Sara e de Abraão foi renovado, foi restaurado. Quando Abraão, amigo de Deus, homem de comunhão e intercessão, orou por Abimeleque, a palavra de Deus diz que as mulheres que eram estéreis naquela terra foram curadas pela oração intercessória de um homem de Deus. Cura aonde? No livro de Gênesis. Cura no princípio, no começo, irmãos. Então, desde o começo, Deus quer saúde. Desde o começo, Deus quer força para o seu povo. Deus não criou o homem doente. Deus não criou a doença
quero te sarar, eu quero te curar. Ouça atentamente. Irmãos, eu não vou ler tudo aqui, você pode ler em casa, mas nós vamos ver a cura de um rei, o rei Ezequias. A palavra de Deus diz que esse rei adoeceu de uma doença grave, de uma doença mortal. Amém? E aí, o homem de Deus, o profeta chegou até ele e falou para ele: coloca a tua casa em ordem, você vai morrer, você não vai viver. E aí, esse homem, esse rei, o rei Ezequias, ele vira para a parede, ele começa a orar, ele se conserta com Deus. O profeta nem saiu do palácio, irmãos, Deus manda ele voltar com a boa notícia. Amém? Então diz assim, segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo de número 5, diz assim, volta e dize a Ezequias, que estava com uma doença grave, mortal, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai. Não é Natan que está dizendo, não é o homem que está dizendo. Assim diz o teu Senhor, o teu Deus, o teu Criador. Amém? O que Deus disse? Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. E ao terceiro dia, o que diz? Subirás à casa do Senhor. Deus está falando, eu estou falando contigo. Você orou, você me buscou, e eu vou te curar. Eu vou te sarar. Ao terceiro dia você já vai estar 100% e você vai estar indo aonde? À casa do Senhor. Olha só como nós somos sarados, irmãos, para buscar Deus melhor. Nós somos sarados para ir para a igreja. Nós somos sarados para buscar Deus. Amém? Então Deus curou Ezequias. E Deus acrescentou, irmãos, mais 15 anos de vida. Amém? Então não importa o que o médico te disse. Não importa o diagnóstico médico. Se você vê Deus como a tua fonte, como aquele que te cura, aquele que te sara, e você acessar isso, irmãos, através da oração. É muito importante você orar. Por quê? Porque mostra a tua dependência de Deus. Porque ali na oração, irmãos, você vai colocando para fora os teus medos, as tuas dúvidas, você vai colocando para fora as tuas preocupações, você vai esvaziando teu coração de toda aquela incerteza e você vai se enchendo de quem? De Deus, que te cura, que te sara, que te sustenta. Amém? Ali na oração é um tratamento, Deus, para a nossa saúde. Amém? Então aqui Deus operou em você, sarou Ezequias e acrescentou anos de vida. Amém? E aí nós vamos ver aqui mais adiante, que é bem o que aconteceu, irmãos, com Davi, no Salmo 30. Você viu que nós estamos olhando no Antigo Testamento. Amém? Salmo capítulo 30. Olha a oração que Davi fez. Olha o que Davi, irmãos, ele declarou. Salmo capítulo 30. Às vezes a pessoa recebe um diagnóstico médico e fica apavorado, falando para todo mundo. Fala para o filho, fala para a filha, fala para todos, irmãos, fala para Deus. Fala em oração. Amém? Temos que aprender a depender de Deus, a buscar em Deus. Se você que tem Deus, com a má notícia você estremeceu, como é que você vai compartilhar com alguém, irmãos, que
Você viu Deus falando isso para o povo de Israel? Você viu isso aqui se cumprindo, irmãos, aqui em Davi? Amém? E aí você vai ver agora, irmãos, comigo lá em Jeremias, Antigo Testamento ainda. Jeremias, capítulo de número 30. Jeremias, capítulo 30. Deixa eu perguntar aqui, quem nasceu saudável? Quem nasceu saudável? Irmã, eu nasci saudável. Glória a Deus. Tem pessoas às vezes que nascem doentes. É ou não é? Meu avô, depois de idoso, o médico disse que ele nasceu com um problema no coração. E aí, queriam mexer, operar. E eu falei, meu Deus, meu avô idoso, passar por uma cirurgia no coração? Não. Até agora não deu problema nenhum. Eu não aceito esse mal agora. Amém? Essa porta está fechada. Então, irmãos, não importa se você nasceu saudável ou se nasceu doente. Jesus curou cego de nascença. Sim ou não? Sim. Jesus curou cego de nascença. Desde o nascimento, aquele homem nunca tinha enxergado. Mas Jesus abriu os olhos daquele homem. Amém? Mas Jesus curou pessoas que adoeceram com o passar do tempo. Que nem a mulher hemorrágica era uma mulher, mas estava sofrendo há 12 anos. Então, num determinado momento da vida dela, ela perdeu a saúde. Sim ou não? Ela perdeu a saúde. Então, Deus, Ele nos dá saúde, mas Deus também nos mantém em saúde. Deus também, irmãos, restaura a saúde de quem perdeu. Talvez você diga assim, irmã Dani, eu não cuidei do meu corpo. Eu comi muita fritura, eu não cuidei da minha alimentação. Irmã, agora deu gordura no fígado. Você se descuidou, perdeu a saúde, não teve alimentação direito, talvez lá deu um problema nos ossos. Minha avó disse para mim, Dani, usa óculos de sol. O sol é muito forte, a gente fica forçando, olhando contra o sol, vai queimando os olhos, vai queimando a retina, protege os teus olhos. A palavra de Deus diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus protege a menina dos olhos dele, sim ou não? Só que às vezes a gente não lembra de proteger os olhos, não lembra de proteger a pele. Você passa protetor solar? Olha, não. Uma fez assim, depois do susto ou antes do susto, irmã? Depois do susto. A irmã teve que tirar a manchinha, né? Teve que fazer os procedimentos. Eu também. Tive que tirar uma mancha aqui por causa do sol, né? Mas por quê? Por não passar protetor. A doutora disse, deixa o protetor do lado da pasta de dente. Escovou o dente e passou o protetor solar. Para proteger, né, a pele. Então, às vezes, a gente não cuida do nosso corpo. Às vezes, a gente não cuida da nossa saúde. Mas Deus é tão bom. Levanta a mão para o céu e diga obrigado, Senhor. Porque o Senhor é bom e o Senhor tem paciência comigo. Ele não só sai, mas Ele também restaura a nossa saúde. Quando nós perdemos e nós nos arrependemos e nós nos consertamos, Deus está pronto para restaurar a nossa saúde. Olha o que diz em Jeremias 30. Jeremias 30, versículo 17, fala assim, ó, porque restaurarei a tua saúde. Diga, glória. Irmã, é nos olhos. Deus fala, restaurarei a saúde dos teus olhos. Irmã, é o fígado. Restaurarei a saúde do teu fígado. Irmã, é os ossos, né? Irmã, carreguei coisa demais. Esse dia eu carreguei tanta sacola, irmãos, e parecia que os braços tinham caído do tronco. E aí eu falando, Jesus amado, coloquei muita força no osso, nos nervos, né? Eu falei, não vigiei, não cuidei. Senhor, me ajuda.
os nervos, restaura os ossos. Deus é um Deus de restauração. Então não importa se foi algo desde o ventre, né? Não importa, ou se foi algo adquirido, conquistado, se é algo que você não cuidou, você acabou perdendo, né? Aí o diabo acusa. Acusa ou não acusa? Pois é, mas tu também não te ajuda. Olha aí, tu também não tem juízo. Se arrepende, pede perdão para Deus. A palavra de Deus diz que quem destruir o corpo também será destruído. Cuida do teu corpo. Não destrói o teu corpo. E quando fala não destruir o corpo, irmãos, é não beber, é não fumar, é não drogar, mas é também não ficar tomando refrigerante, é também não ficar comendo coisa industrializada. Até a questão do remédio, irmãos. Orar para ser liberto do remédio, porque se você for ler a bula, farmácia é conhecido como? Farmácia é conhecido como? Drogaria. Drogaria. Aí você vai colocando aquela química no organismo, colocando, melhora uma coisa e prejudica a outra. Amém? Não estou falando para você se rebelar e parar de usar remédio. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando, faz igual meu avô. Pega o remédio que você não te quer, não te preciso. Eu te amaldiçoo, já estou curado, já estou sarado. Meu remédio é Deus, meu remédio é Jesus. Amém, irmãos? E aí, quando você vê, você vai no médico e o médico vai dizer que você não precisa mais daquele medicamento. Amém? Então, o Senhor está falando aqui, ó, porque eu restaurarei a tua saúde e sararei o que? As tuas chagas, as tuas feridas, diz o Senhor, pois te chamam a enjeitada, desprezada, desprezível, né? Dizendo, é de Sião, por quem ninguém pergunta. Amém? Então Deus está falando, eu vou restaurar a tua saúde, eu vou sarar as tuas chagas, eu vou desfazer com toda a rejeição. Amém, irmãos? Então esse é o nosso Deus. Que coisa maravilhosa. E aí você pode ver vários milagres, né? Que é de nascença e vários milagres que aconteceu e depois Jesus curou e Jesus, ele sarou. Amém? Irmã Dani, como é que Deus sara, cura hoje em dia? Vamos ver, irmãos, nosso tratamento médico. Salmos, livro de Salmos 107. Salmo 107. Aqui, ó. Esse é de uso contínuo. Esse não tem contraindicação. Esse não tem efeitos colaterais. Esse não vai fazer bem para uma coisa e mal para outra. Amém, irmãos? Salmo 107. Versículo de número 20, diz assim, ó. Enviou a sua palavra e através da sua palavra, o que aconteceu? E os sarou. O que sara, irmãos? A palavra de Deus. A irmã Dani diz, faz um tratamento médico, pega um caderninho. Está lutando contra uma enfermidade? Pega um caderninho. Anota todos os versículos que falam sobre cura. Vai anotando. Gênesis, Êxodo, nós vimos hoje, né? Gênesis, Êxodo, Belato, Isaías, Jeremias, Reis, Crônicas, Salmos. Começa desde o Antigo até o Novo Testamento. Vai marcando. E vai meditando naquela palavra. Vai ter uma palavra, Deus, que vai abrir os teus olhos. Vai ter uma palavra, Deus, que vai te despertar. Você vai entender. Aquilo vai trazer fé ao teu coração. E quando você se der por conta, você vai estar curado.
Eu já contei para os irmãos aqui o testemunho, né, irmãos? Que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu achei que eu estava grávida e eu fui fazer exame e o médico disse: não é gravidez, é endometriose. Nem que tu quisesse, tu engravidava agora. Aí eu falei: meu Deus, estou doente. Só que eu prego para o povo cura. Só que falar é fácil. Sim ou não? Falar sem sentir é fácil. Não tem que combater como natural. É ou não é, irmãos? Eu falei: agora é a minha hora, agora é a minha vez. Agora é eu e Deus. Não é um discurso, mas é uma prática. Provar e ver que o Senhor é bom. E eu comecei, irmãos, a fortalecer minha fé. Ler sobre cura. Nós temos livros excelentes no nosso ministério. O nome de Jesus, a autoridade do crente, como tomar posse da bênção, curar enfermos e expulsar demônios. Irmãos, é um livro grosso, tem tanto exemplo de cura, tem tanto versículo sobre cura, amém? É livro de cabeceira, é livro para você deixar a mão e volta e meia fortalecer a tua fé, fazer esse tratamento espiritual, amém? Então diz aqui, ó, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou o quê? Da destruição. E o verbo, a palavra que foi enviada para criar e para curar é quem? É Jesus. E esta palavra aqui agora se cumpre em Jesus. Vamos ver lá para nós terminar, irmãos, Mateus 14. Mateus 14. Eu estou mostrando que o Pai e o Filho, eles são um só. Perdão, é Mateus 8, irmãos. É Mateus 8, versículo 14. Eu estou mostrando para você que o Pai e o Filho são um só. Aquele que cria, o Pai cria, o Filho cria. Amém? Eu estou mostrando que o Senhor, que Deus liberta, e o Filho liberta. Eu estou mostrando que o Pai cura desde o princípio, que cura também é coisa do Antigo Testamento. E estou mostrando se cumprindo agora em Jesus. Jesus veio e curou inúmeras pessoas. Quem aqui já foi curado? Olha que coisa linda! Tem que tirar uma foto, assim, registrar, né? Todos nós já tivemos uma experiência de cura. Aqui em Mateus capítulo 8, versículo 14, diz assim, ó: e Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sua sogra jazendo com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. O que ela fez? E levantou-se e servia-os. Então ela foi curada e ela levantou para servir Jesus. E o versículo 16: e chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, de que maneira? Com a sua palavra expulsou deles os espíritos. E o que mais? E curou todos os que estavam enfermos. Por que Jesus fez isso? Versículo 17: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, tão conhecido nosso, Isaías 53, 4 e 5. Ele tomou, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Nós vemos no Antigo Testamento as profecias se cumprindo em quem? Jesus. Jesus lançando a palavra e libertando. Jesus lançando a palavra e curando. E diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas. Diga: ô glória! Ele já levou, ele já concluiu, a obra já está feita, ele já disse: está consumado. E nós vamos orar agora, nós vamos determinar a bênção, nós vamos determinar a saída do mal, e nós vamos tomar posse daquilo que Deus ele quer fazer. O que ele quer fazer? Ele quer te dar saúde, ele quer te dar vida, ele quer te dar paz, ele quer restaurar a tua saúde. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus.